Olá, bom dia. É muito bom estarmos aqui nesse dia 4/12 de 2024. Hoje é aniversário da Adriana. Adriana, que Deus te abençoe, te conceda muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. A Adriana é minha conselheira, diaconisa, bastante eficiente na obra de Deus. Também é aniversário do Carlos Miranda, Deus abençoe, meu irmão. Também é aniversário do pastor Davi Figueiredo. Deus o abençoe também, pastor Davi, poderosamente. Que bom que você está aí, né? Que bom que você sempre vem aqui para a gente conversar sobre a palavra de Deus, para a gente compartilhar. Você compartilha comigo as meditações que eu faço da palavra de Deus e eu louvo a Deus, te agradeço e louvo a Deus pela sua vida, por essa disposição. O texto hoje para nossa reflexão está em Lucas capítulo 24, mas eu não vou ler esse texto porque ele é muito longo. Ele fala sobre dois discípulos a caminho de Emaús. Emaús era uma cidadezinha, um vilarejo, perto de Jerusalém, uma certa distância de Jerusalém que dava para ir a pé, demorava mais ou menos talvez aí um dia de viagem, mas chegava relativamente rápido, né, com relação às demais viagens. A reflexão de hoje é 5 verdades para a vida, 5 coisas que eu quero destacar nesse texto. O texto diz o seguinte, que 2 discípulos de Jesus, que estavam em Jerusalém, que presenciaram a crucificação de Jesus, 2 de todos os discípulos que estavam ali ficaram decepcionados com tudo que aconteceu, ficaram tristes com tudo que aconteceu e decidiram sair de Jerusalém e ir para Emaús, talvez terra deles. Estavam indo embora e no caminho eles estavam conversando entre eles, tristonhos, profundamente angustiados porque tinha acontecido aquilo, ou seja, Jesus havia sido crucificado. E eles não entenderam muito bem o que aconteceu porque eles acreditavam que Jesus era o Messias, e Jesus de fato era. Mas a expectativa que se tinha sobre o Messias é que ele ia restaurar a nação, que ele ia tirar a ocupação romana, que ele ia estabelecer uma nova estrutura político-religiosa na nação, e Jerusalém e as demais cidades da Palestina, no caso Israel, iam ficar fortalecidos com a presença do Messias ali. Ele ia estabelecer o reino dele ali. Só que isso não aconteceu aos olhos deles, né? Jesus morreu na cruz. Então eles estão ali andando pelo caminho, chateados, aborrecidos com aquilo tudo, até que a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles. O que vocês estão conversando? Aconteceu isso, se por acaso você não estava aí, não é daqui, é ser estrangeiro, não está sabendo. E aí eles contam para Jesus o que aconteceu. E aí Jesus fala assim, olha, mas como o coração de vocês é fechado para entender as coisas de Deus. Deixa eu explicar para vocês os negócios. E aí a Bíblia diz que Jesus começou a falar, ler para eles, na mente deles, né? Fazê-los lembrar, né? Fazer com que eles lembrassem, né? Do livro de Salmos, dos profetas, de Moisés, e começou a falar e mostrando que Jesus, o Cristo, estava presente ali em todos os lugares. E que era necessário, baseado nas escrituras que ele estava falando para eles, eles começaram a compreender que era necessário que realmente o Cristo morresse, o Cristo fosse crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, quando eles começam a perceber essa verdade, o texto fala que o coração deles queimava, né? E eles chegam em Emaús, Jesus parte o pão para fazer uma ceia noturna. A maneira como Jesus parte o pão e agradece, eles identificam que aquele ali é Jesus. E aí, quando eles percebem que é Jesus, Jesus desaparece, eles saem correndo e voltam rapidinho para Jerusalém para falar para os discípulos que haviam encontrado com Jesus ressurreto. Essa é a história. Agora vamos ver 5 verdades em cima dela, né? Às vezes, as notícias não são boas. Às vezes, a notícia do fim de semana não é boa. É o que aconteceu. A notícia do fim de semana para eles não era uma notícia boa. Às vezes é assim também. A vida oferece isso, infelizmente, para a gente. Isso não significa, entretanto, que Deus perdeu o controle da história. Jesus deixou muito, muito claro que, embora aquela notícia não fosse boa, a sua morte, mas ali estava sob o controle de Deus. Aquilo ali fazia parte de um plano maior. Então, ainda que essas notícias não sejam boas, aguarda um pouquinho que pode ser que tenha alguma reviravolta depois disso, que Deus vai te explicar depois. Outra coisa que a gente vê é o seguinte, eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Às vezes é necessário distanciar de certos lugares, de certas pessoas, para os nossos olhos se abrirem. Os olhos deles não se abrirem em Jerusalém. Em Jerusalém, eles só viam os demais discípulos chorando, eles só viam os demais discípulos angustiados, eles só viam decepções e eles só lembravam de Jesus pregado naquela cruz. É só isso que eles tinham em mente. Quando eles distanciam de Jerusalém e estão indo para Emaús, no caminho, quando chegam em Emaús, os olhos deles se abrem. Às vezes a gente precisa se distanciar, às vezes distanciar até emocionalmente.
Às vezes nós estamos envolvidos numa situação emocional tão profunda, tão densa, que a gente não consegue ver saída para ela. É importante a gente tentar fazer um deslocamento emocional e tentar enxergar as coisas de fora, sabe? Fazer esse deslocamento emocional e tentar enxergar de fora. Assim, algumas soluções aparecem na nossa mente, no nosso coração, né? Às vezes é importante fazer isso. Sai um pouco, dá uma volta. Às vezes você está rodando dentro de casa, a situação não está boa, você está rodando dentro de casa, pega uma bicicleta, um carro, ou então faz uma caminhada, dá uma volta. Dá uma esparecida na mente, que pode ser importante essa saída estratégica para você enxergar as coisas com outros olhos, né? Outra coisa que a gente vê nesse texto, uma terceira verdade, é que às vezes nós negamos a realidade, né? Não encaramos a realidade de fato. E quando ela se apresenta, a gente toma um susto e a gente fica decepcionado. Tem coisas que estão na nossa frente, estão acontecendo, é inegável, mas a gente nega. A gente finge que não está acontecendo. Não acredito, não é isso não. Não é isso não acredito, não é isso. Às vezes um diagnóstico médico, às vezes uma condição conjugal, às vezes uma situação no trabalho, na empresa, em algum lugar, que precisa de você tomar uma atitude. Mas você vai negando essa atitude, você vai adiando essa atitude, porque você acha que se adiar resolve, e às vezes não resolve. Você tem que encarar suas verdades e resolver logo, encarar de frente o seu problema e resolver logo, né? Eles estavam negando algumas realidades que eram cruciais. Jesus já tinha falado que ele teria que vir, morrer e ressuscitar. Eles não entenderam a parte do morrer. Quando Jesus está conversando com os discípulos mais próximos dele, e ele fala assim, é necessário que eu vá a Jerusalém, e lá eu vou ser crucificado, vou ser pisoteado, vou ser morto. Pedro pegou a espada e falou, de jeito nenhum, não vai acontecer isso contigo não. Mas as escrituras o tempo todo falavam que isso ia acontecer. Era uma realidade que não tinha como negar. Não tinha como você batalhar contra essa realidade. E Pedro estava tentando negá-la, né? Às vezes acontece isso com a gente. A gente tenta negar alguma verdade que não tem condições de ser negada e quando ela vem à tona, a gente acaba se dando mal, né? Outra coisa que a gente vê, a quarta verdade, é que no decorrer da vida, Deus vai nos explicar as ações e vai nos explicar que suas ações têm propósitos. O caminho de Emaús é a vida, é o caminho da vida, é o caminho pelo qual nós peregrinamos, né? É a nossa vida. E ao longo da vida, algumas ações, algumas coisas que aconteceram ou que têm acontecido, que parecem meio sem explicações, mas o tempo vai mostrando, o tempo vai apresentando para a gente algumas verdades necessárias, para a gente seguir mais firme no caminho e entender, inclusive, que Ele está conosco. Eles não perceberam que Jesus estava andando com eles no caminho, né? E às vezes a gente não percebe que Deus está andando conosco no caminho porque as notícias não foram boas, não foram agradáveis, foram negadas o tempo todo por nós. E aí quando a gente percebe que, apesar da situação estar caótica, está estranha, a gente percebe que Jesus também está caminhando conosco, a coisa vai ficando mais clara. E nessa caminhada conosco, Deus vai mostrando as coisas, vai elucidando as coisas do nosso coração, da nossa vida. Então, às vezes, a gente tem que esperar a vida seguir o seu curso, para que lá na frente a gente entenda algumas coisas, a gente compreenda algumas coisas, né, que Deus está disposto a ensinar. E a quinta verdade é, a vida segue o seu dinamismo e ela tem um roteiro para isso. E nela, nós somos atores. A vida não segue a lei de nós, né? Ela segue e a gente está inserido nela. Os discípulos faziam parte daquele contexto. Aqueles dois homens que estavam a caminho de Emaús, Jesus foi atrás deles porque eles eram importantes nesse contexto. E eles foram muito importantes porque eles foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Eles voltaram para os apóstolos e falaram, nós vimos ele ressurreto. E o testemunho deles foi importante para solidificar a fé do Pedro e dos demais que estavam ali. Então, a vida está seguindo o seu curso, nós somos atores nela. Nós temos que estar em ação nessa vida, porque ou nós vamos provocar coisas, ou coisas serão provocadas, mas de qualquer maneira, a nossa vida está inserida nesse dinamismo comum da vida. Então, essas 5 verdades são para a vida, né? E vão nos ajudar, com certeza, a ter uma vida mais equilibrada, com menos sofreguidão, com menos ansiedade, sabendo que Deus está no controle de tudo. Então, às vezes as notícias não são boas, mas Deus está por trás. Às vezes precisamos nos distanciar das coisas para enxergar melhor, para que os nossos olhos se abrem. Às vezes nós negamos algumas coisas que são óbvias, já aconteceram e a gente não percebeu o que aconteceu ainda. E a gente tem que abrir os olhos e enxergar essas verdades para não sofrermos mais do que deveríamos sofrer. Outra coisa, a quarta verdade, é que no decorrer da vida, Deus vai nos fazer entender algumas coisas que a gente precisa entender.
para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. E a vida tem um curso, um dinamismo, no qual nós estamos fazendo parte deles. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda uma quarta-feira abençoada na presença do Senhor. Eu estou gravando esse vídeo porque não teve como fazer a live ao vivo em virtude da falta de internet. Mas em breve vai voltar e a gente faz ao vivo novamente. Deus abençoe.